Lula briga com Haddad. Olha só o que o Lula falou sobre a decisão de instituir a taxa das blusinhas. Não, deixa eu lhe falar, tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui, a Janja está aqui. Eu estava indo para a China, eu, Haddad, e o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Para proteger a indústria nacional. Sim. A tese era essa, proteger o produto nacional, sabe? Aí eu vou no avião com a Janja, eu, a Janja e o Haddad, e a Janja pegou o celular dela e falou, ô Lula, o negócio tá ficando feio pro nosso lado, o negócio das blusinhas. Sim. Aí eu falei pro Haddad, o Haddad não acreditou na primeira vez. Nossa, aí o avião demora tantas mensagens. O avião demorou quase 20 horas para chegar e a Janja com o celular dela. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Aí no final da viagem, o Haddad se deu conta de que tinha um problema. Sabe? Nós estávamos mexendo com uma parcela muito grande da sociedade, sabe, que estava comprando coisas de pequeno valor. Sabe? Porque, veja, o rico, quando ele viaja, ele pode gastar $2 mil fora, que ele não paga imposto. Ele pode chegar no free shop e comprar $500 de propaganda, ele não paga. Exatamente. Por que os 50 do pobre incomoda? Então ele disse que ele estava lá no avião com a Janja e de repente o Haddad convenceu e estava convencido de que aquilo era bom para proteger a indústria. E aí o Lula, vamos lembrar, ele deu aquele discurso, aquela fala falando, olha, quero a melhor relação com os chineses possível, mas o chinês não pode trazer aqui também sem imposto. Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda. Vamos lembrar também da fala do Alckmin, mais uma vez reforçando, né? Tem que proteger a indústria nacional, não sei o que lá. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Se você for somar 20% do imposto de exportação, mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50%. Então, mesmo assim, a tarifa está menor do que a produção nacional. Tem lá, já tem essa fala do Lula, agora querendo colocar no bumbum do Haddad. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer. Né, falando, não, o Haddad estava realmente convencido, ele estava bem intencionado, mas tomou uma medida equivocada. Falando não, que deixando muito claro, né? Pô, que a Janja estava contra e com aquele famoso tweet da Janja que o imposto é para a empresa, não é para o consumidor. Isso aí é assim, isso é grotesco, bizarro. Vamos lembrar também dos tweets do Felipe Neto, falando que jamais teria taxa, que estava ali envolvido com o governo e tal. Chegou a taxa, Felipe Neto sumiu. Aliás, graças a Deus. Se teve uma coisa boa que a taxa das blusinhas fez, foi fazer o Felipe Neto calar a boca. Porque ele falou tanto, mas tanto, de que não teria, insistiu não sei o que, agora sumiu. Sumiu, Felipe Neto desistiu de ser ministro do governo Lula como ele estava tentando no começo do governo. Então, o Lula joga no do Haddad. Aí vem o Haddad, né? Depois questionado sobre fala do Lula e tal, ele disse que não, que foi uma decisão conjunta, que não foi só ele. E, obviamente, né, o Haddad é o cara que tá falando a verdade. Ninguém é tonto de tomar uma medida tão grande e que tem um impacto tão grande sobre as nossas relações com a Ásia, e tão grande com o consumidor, e tão grande com a indústria nacional. É um impacto muito grande, é muita gente interessada, envolve opinião pública, envolve relações internacionais, envolve a indústria nacional. O ministro da Fazenda não toma uma decisão dessa sozinho. E o ministro da Fazenda, numa decisão dessa magnitude, ele leva a decisão pro presidente, naturalmente. Ele não vai lá e baixa na canetada, mesmo porque é uma decisão que depende do presidente. Não é uma instituição de um tributo que o ministro da Fazenda podia fazer do jeito que bem entendesse. Não, dependia de lei. O de minimis, né, que é aquilo que é basicamente tem uma expressão em latim, né, que diz que o Estado, o governo, ele não se preocupa com mixaria, né? Daí vem o de minimis, aquilo que é pequeno, por isso ele não vai se preocupar em tributar aquilo que é insignificante. Mas eles decidiram, né, falar, não, o insignificante a gente quer taxar também, queremos taxar tudo, tá? Ele tá carregando a Receita Federal no bolso. Aí vem o Haddad e fala, não, uma decisão conjunta, e obviamente foi uma decisão conjunta, né? Mas isso também já mostra um negócio, primeiro também, que o Lula deixou vazar um papo esquisito, né? Porque até agora o Haddad ele é pré-candidato ao governo do estado. Só que aí vaza
o Lula falando de não, ele tá, o Haddad que agora quer dar um salto maior, que eu ainda não posso falar, né? Puta, que boquinha de sandália. E assim, eu tô acostumado com boca de sandália, porque tem muita gente no MBL também que é boca de sandália, que fica antecipando anúncio que não tem que antecipar e tal. Eu entendo ali, né, o Lula dá aquela vazada, né, porque de vez em quando escapa, e escapou que o Haddad vai, por que salto maior é esse? Haddad vice? Haddad presidente? E lembre-se, eu já tô fugindo do tema do vídeo, mas isso é importante. O primeiro homem deste país a falar que Lula não seria candidato fui eu. E cada vez mais tá pintando uns papos esquisitos agora de Lula não ser candidato, né? Porque teve aquele fôlego de falar, puta, Eduardo Bolsonaro foi pros Estados Unidos, cagou com a direita, o Lula reviveu, aí escolheu o Flávio de candidato, que é o pior candidato de todos, que não representa a direita, que tem telhado de vidro, que é bandido, que é corrupto, e que iria apanhar do PT por ser bandido, por ser corrupto, porque uma das maiores armas que a gente tem contra o PT é o fato de eles serem bandidos e a gente poder denunciar a bandidagem deles. Se tem um candidato que diz representar a direita que é bandido também, aí um chamou de bandido, outro chamou de bandido, empatou, zerou a nossa vantagem, uma das nossas principais vantagens. E aí, né, surge tudo isso com o Flávio, o Lula dá uma animada, mas ainda assim, né, cada vez mais um receio de ir indo pro segundo turno, apesar de ir melhor no primeiro, ter, né, um cenário em que o antipetismo é tão forte que mesmo com todo o desgaste no campo da direita, ainda assim o Lula perca no segundo turno, e também questões sobre a saúde do Lula, que também eu venho falando há algum tempo. Tudo isso pode mostrar um redesenho de cenário. Então, vamos ver até onde vai esse ruído sobre taxa das blusinhas envolvendo o Lula, envolvendo o Haddad. Aliás, um ponto que eu esqueci de falar para vocês, eu estou como membro da medida provisória que vai analisar essa questão da taxa das blusinhas. Vou atuar para garantir que continue derrubado, que continue nesse mesmo patamar, que não tenha transição, que não tenha nada, que seja exatamente da maneira como estava antes e com benefício agora, inclusive para compras acima de $50, diminuir a taxação de 60% para 30%. Vamos atuar nesse sentido dentro da comissão especial. Vantagem de ser líder de partido, agora eu estou dentro do rodízio da distribuição de cadeiras de comissões mistas. Então, tanto comissões mistas de inquérito, então se tiver do Banco Master, eu entro na distribuição de cadeira ali. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha, mas eu entro no sorteio. Como comissão mista que analisa a medida provisória. Bom, é isso. Até mais.